regra da sociedade hoje é o funk music. Chegou a hora de balançar o popozão! Para o Rio de Janeiro dominar os cariocas e balançar muitos popozões, o funk já fazia sucesso nos Estados Unidos na década de 60. James Brown seduzia os blacks com uma música cheia de swing. O Brasil do início de 60 estava prestes a enfrentar uma ditadura militar. De biquíni e à beira da praia, a zona sul carioca curtia o som arrojado da bossa nova. Do outro lado da cidade, de frente para a linha do trem, bailes do subúrbio que se agitavam com o rock de Elvis Presley, aos poucos foram dominados pelo funk. Essa música começa a chegar basicamente de discos que eram buscados no exterior ou de sobras de outros discotecários que recebiam do exterior. O funk chegou ao Brasil no início da década de 70. No Canecão, tradicional casa de shows da Zona Sul carioca, aconteciam os bailes da pesada, comandados pelos DJs Big Boy e Ademir Lemos. Mas foi no subúrbio que o ritmo de James Brown estourou. Daí quando você chega em 1976, você tem assim, incontáveis equipes de som no subúrbio do Rio de Janeiro tocando aquela produção da música pop negra americana. É Black Power, é Soul Grand Prix, e Uma Mente Numa Boa, entre outras equipes, né? E aí veio a Furacão 2000. Em 1974, Rômulo Costa trouxe de Petrópolis uma equipe de som que cabia em 2 combis e tocava heavy metal, a Furacão 2000. Um início bem diferente da grandiosidade dos bailes atuais. Eu sou furacão gigante, cruel, feroz comilão, maior que um grande elefante, pior que um bicho-papão. Eu acho que a funk music original, chegada dela no Brasil foi, na minha opinião, foi o balanço. Havia um componente ideológico, havia digamos assim, aquela música vinha com legenda, né? Embaladas pela ideologia do movimento negro americano, as letras funk que chegavam ao Brasil clamavam por igualdade racial. Nos bailes da Soul Grand Prix, além do DJ, havia a presença do mestre de cerimônias, o MC, que traduzia as músicas para um público que não sabia inglês. Qual era o contexto histórico que gerou aquela música e por que ela representava uma forma de libertação do negro americano e de que forma isso poderia ser aproveitado pelos negros brasileiros? A origem do som está lá atrás, no gospel, no ritmo blues, nos campos de algodões. E quem criou isso aí? Era o negro, o escravo, que de repente entrava na porrada e a forma dele melhorar o dia dele era cantando. A música tem essa terapia e pouca gente sabe disso. O som representou pra gente uma união, um descobrimento, uma valorização, aquele papo do eu sou negro, sou lindo, sou feliz. E aí você tem esses garotos negros, sua maioria de subúrbio, se identificando com aquilo e formando um movimento cultural que acabou sendo batizado numa reportagem da Lena Frias no Jornal do Brasil em 76, 77 como Black Rio. E nós fazíamos a nossa parte musicalmente, mas por trás da música tinha ideologia política, entendeu? Que não era à toa, os caras usavam, por exemplo, os dancers usavam aqueles cabelos, aqueles penteados afros, mas nós passávamos para eles o porquê daquele penteado afro ali. Em meados dos anos 70, o funk tinha representantes como Tim Maia e Tony Tornado, bailes lotados,
e um LP da Soul Grand Prix mais vendido que Roberto Carlos. A cultura funk do visual black, cheio de ideologia, conquistou adeptos, mas era ignorada pela mídia. Uma situação bem parecida com o que se vê hoje. É muito difícil, né, as pessoas se verem, o brasileiro, branco e tal, se vê dentro dessa porção preta, pobre, favelada, como uma expressão da cultura, da música, do que é que for. Então a discriminação é tudo que é periférico, que se não tem controle, que nasceu sem controle, entendeu? Isso é movimento popular. Não eram músicas que tocassem no rádio ou de artistas que aparecessem na televisão, até porque muitos deles eles tinham uma imagem muito forte, né? Uma imagem até meio subversiva, e a gente tem que lembrar que nessa época o Brasil vivia uma ditadura, né? Ainda em meados dos anos 70, a discoteca fazia sucesso nas boates de Nova York e era símbolo da libertação dos gays. O som chegou ao Brasil descaracterizado e dividiu as equipes de som. Enquanto algumas resistiram, outras se renderam ao sucesso comercial. Foi um duro golpe para o movimento Black Rio. Nos anos 80, o rap, uma música politicamente engajada, influenciou na maneira de cantar, mas não conseguiu mudar o conteúdo das letras funk. Mas a revolução no funk ainda não tinha chegado. Os bailes do Rio estavam prestes a curtir o som do Miami Bass e do DJ Marlboro. O batidão estava a caminho. O final dos anos 80 apresentou aos bailes do Rio um som de frequências graves reforçadas e com toda a sensualidade do hip hop, o Miami Bass. Tem muita gente que acredita que o Miami Bass deu certo aqui muito no Rio de Janeiro, porque tinha o bumbo muito grave, tinha uma certa semelhança com o bumbo da escola de samba. Mas as mudanças não se restringiram ao som. As letras de funk ficaram menos politizadas. A consciência negra, os grandes movimentos de consciência negra dentro do baile ficaram lá nos anos 70, né? A cabeleira e o estilo black deram espaço aos bonés e bermudões. Os bailes tinham som, letras e roupas completamente diferentes dos da década de 70. O negócio é que nos bailes do Rio de Janeiro o nome funk ficou mesmo apesar da música ter mudado. Então aquele Miami Bass, tocar no baile no final dos anos 80, era conhecido como funk. Mas é uma música totalmente diferente da música funk americana dos anos 70. Em 1986, a movimentação dos bailes do subúrbio intrigou Hermano Viana, um jovem branco de Copacabana. O antropólogo fez uma dissertação de mestrado sobre o funk e o estudo chamou a atenção da mídia para o movimento. Isso que era a questão para mim, né? Como é que existe esse circuito de festas na cidade com tanta gente, né, participando, dançando, tantas equipes, e como é que isso não é conhecido fora das favelas e dos subúrbios do Rio de Janeiro? A gente de classe média, branca, letrada, universitária, a gente estava totalmente por fora, que isso a gente não conhecia isso aí. Até então, esses bailes que a classe média não conhecia tocavam músicas importadas dos Estados Unidos. Você sentia que tinha uma necessidade da galera de ter uma certa tradução, as pessoas queriam cantar. A Melô é um dispositivo para resolver isso, né? Porque as músicas eram em inglês, ninguém falava inglês, então eles faziam uma aproximação fonética e criavam a Melô, sempre com espírito brincalhão. O cara cantava uma frase em inglês, o cara ia lá, entendia em português e acabava vendo a Melô de, exemplo, You Talk Too Much, do Run DMC, You Talk Too Much. O pessoal chamava Melô do tomate, entendeu? Era meio nacionalizar a música, entendeu? E isso era muito legal. Tinha o grande grito de guerra que depois ficou do funk, que era o tererê, que era uma música em inglês, o that it is, e as pessoas gritavam tererê, tererê. No meu programa de rádio eu já promovia isso. Eu lançava uma música e já pedia pro pessoal ali batizar ela como melô de alguma coisa. E o pessoal normalmente achava uma palavra no meio que aportuguesava a música e botava melô de alguma coisa, entendeu?
a gente ia, no final do programa, batizava a música, eu te batizo, a música, e a música a partir daquele momento tinha aquele nome. O Marlboro foi o cara que sacou isso e fez do Funk Brasil 1, conseguiu transformar aquela brincadeira dos garotos do baile num produto fonográfico. Foi através do Funk Brasil que eu achei uma identidade musical. Para continuar a produção de funks em português e estimular os jovens das favelas a compor, as equipes de som criaram os festivais de galeras. Nós começamos a fazer os festivais de galera e tipo uma gincana. Toda semana tinha uma tarefa a ser cumprida. Era etapas que se chamava na época, né? Tinha etapa de bola, etapa do melhor dançarino, da melhor dançarina, etapa do rap, etapa da faixa, vários tipos de etapas. Tinha uma etapa que tinha que concentrar o maior número de pessoas para ir num banco de sangue da sua cidade doar sangue. E a maior quantidade de sangue seria o vencedor daquela etapa. Quem tirasse primeiro lugar nos festivais tinha o direito não de só suas músicas ser executadas nas rádios e também de ganhar um prêmio, né, em dinheiro. Ganhamos 9 concursos de rap, entendeu? Isso aí foi motivando a gente, a cada concurso que a gente participava, fez com que a gente sentisse mais interesse de estar dentro do movimento funk. Os concursos fizeram muito sucesso no início dos anos 90. Novos MCs surgiram e funks em português eram produzidos a todo instante nas favelas cariocas. Mas o Festival de Galeras colocou comunidades umas contra as outras. Então, resultado, tudo isso aí foi gerando, né, a rivalidade. Gerando aquela rivalidade, um querendo ser melhor que o outro e, infelizmente, entendeu? Acabou levando para o lado da briga. Turmas de adolescentes sempre brigaram, né? Seja na favela, seja no asfalto. Tinha a turma em Copacabana, tinha a turma da Miguel Lemos, que brigava com a turma da Sá Ferreira e tudo mais. Assustados com a violência entre as galeras, os MCs aproveitaram a visibilidade dos festivais e fizeram raps pedindo paz. Vem pro baile, meu amigo, vem com amor no coração vocês. Oh, alô, pirão, alô, alô, boa vistão. Vem pro baile, meu amigo, digo o quê? Violência, não. Tivemos as ideias, né, como o JD, de pedir a paz, entendeu? O Galo, né, com o olelê, olalá, né? Olelê, olalá, a Rocinha pede a paz, pro baile não acabar. E o MC Neném também com o rap da Rocinha. A briga no baile está uma situação, por isso eu dou um conselho, sangue bom. Pare com isso, pra que se rebaixar, o negócio é fazer a coisa mudar. E foi indo. Foi através desse movimento também que a gente fez com que as brigas no baile diminuíssem, acabassem totalmente. Acabou. Mas os confrontos estavam longe de acabar. Enquanto jovens de classe média se pintavam pelo impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, garotos pobres levaram para as praias cariocas as brigas entre galeras que aconteciam nos bailes. Banhistas desesperados corriam de um lado para o outro sem saber o que acontecia. Retrato nada comum de um dia de sol e praia lotada na Zona Sul carioca. Os Arrastões de 92. Por que ligar o funk ao arrastão? Porque o funk, em determinado momento, virou um bode expiatório para as pessoas descarregarem o preconceito. Não consigo pensar assim numa orquestração, principalmente na época, né? Uma orquestração para você minar o funk. Acho que foi mais uma questão de quem era qual era a parte mais fraca da corda, né? E ali era o funk, e aí as coisas acabaram associadas, houve uma histeria e tal, e que é uma coisa que o funk carrega até hoje. Na verdade, aquilo era um embate de duas galeras que se rivalizavam. No cotidiano, no dia a dia, não podiam pegar ônibus e passar na mesma região, se enfrentavam no baile, se enfrentavam na praia, se enfrentavam no shopping, se enfrentavam na rua. Os funkeiros ficaram identificados com a desordem urbana depois dos Arrastões de 92. Em consequência, muitos bailes foram proibidos. Marlboro me ligando falou, fechou mais esse baile. O Romo ligado falou, fechou mais esse baile. Agora tá terrível, ninguém tá entrando e pegando as caixas de som e levando, apreendendo o material dos DJs, apreendendo
os toca-discos, aprendendo as coisas, entendeu? Os bailes, para existir, tiveram que acontecer cada vez mais escondidos dentro dos morros. Justamente no momento em que os morros estavam sendo dominados pelos novos comandos. O que começou a acontecer? Uma nova fase chamada proibidão. Por que era proibidão? O baile tocava, o MC queria cantar. A única forma que ele podia cantar era no morro. Ele tinha que cantar no morro aquilo que tivesse identidade com ele. O que ele tinha que fazer? Uma apologia. Era apologia para quem está de fora, mas para quem está ali dentro era a realidade. Os bailes só podiam acontecer dentro das favelas porque os comandos permitiam. Então, eu acho que foi um processo, assim, o poder público atuou no sentido de entregar realmente o ouro cultural que estava sendo produzido na cidade daquela época para os bandidos. O funk jamais deixou de evoluir na favela, que não cantava só o chamado proibidão. Em 95, a multiplicação dos funks conscientes levou o movimento das comunidades para os programas de televisão. A Xuxa, quando abriu aquele espaço para o programa dela e começou a inserir funk, e ela começou a falar, eu sou funkeira, eu sou funkeira. Aí eu sou, a Xuxa é funkeira, então eu também sou funkeira. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Hoje em dia, por exemplo, um rap da felicidade é praticamente um hino informal da cidade do Rio de Janeiro. Aí você pega o Júlio Leonardo, o rap das armas, né? Ele sobrevive por quê? Porque o que está dito ali, em 1995, vale para o Rio de 2007. Vem pistola Glock, AHK, vem a Intratec, granada pra detonar. Eu disse vem a caça Android e a famosa escopeta, vem a pistola Magna, ouro e a bereta. Eu fiz aquilo ali só para mostrar, só para a galera passar a pensar na quantidade, né? A quantidade do arsenal que nós temos, não só em uma favela, mas em 70% das favelas do Rio de Janeiro naquela época. Qualquer criança conhecia aquelas armas todas ali. Diga não à violência e deixe a página. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa para pa para claque bom. Aí aparecia um Claudinho Bochecha, do Salgueiro, Funk Melody, muito mais digerível pela classe média, Quero Te Encontrar, não sei o que lá, Só Love. Os jovens da classe média foram seduzidos por aquele movimento e com os bailes proibidos no asfalto, subiram o morro para curtir o funk. Nessa época eu cheguei aí num baile mesmo, funk, né? No Chapéu Mangueira, que na época era também o auge do baile do Chapéu Mangueira. E aí fui com as minhas amigas. Foi o primeiro contato efetivo mesmo que eu tive com funk. E eu adorava, achava aquilo o máximo, aquilo me encantava, né? A gente gravou agora com a Fernanda Abreu uma letra que a gente fala sobre isso, né? Hoje o seu filho sobe na favela ao som do funk, tu não se espante. Minha realidade o cativou, foi o som do meu tambor, grave do meu batidão, foi minha cor, foi minha disposição, foi minha luta dentro da minha comunidade, minha conduta e minha humildade. E tem uma música que retrata bem esse momento do funk, assim, que diz: é som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Tá ligado, é som? Acho que é mais ou menos isso. Batida e letras que atraíram toda a cidade não foram suficientes para a aceitação do movimento. De 1997 a 99, alguns produtores fizeram da violência o principal atrativo: os bailes de corredor. Atenção, guerreiros do corredor! Chegou a hora de mostrar quem é o melhor. Olhares carregados de raiva e corpos prontos para a brutalidade. O ritual de violência, estimulado por alguns produtores, dividiu os bailes. Ali, uma corda era o limite para os guerreiros do lado A enfrentarem os do lado B. Aí morria um do lado A ou do lado B, ou um do lado A ou do lado B ia pro hospital. Na semana seguinte, a galera que saiu no prejuízo chegava lá com o dobro de gente, pagava a entrada
E era isso que ele queria. As pessoas colocarem toda a revolta que elas tinham contra o governo ou contra algum problema que tinha em casa, aí descontavam numa pessoa que não tinha nada a ver. O baile funk era isso. Tem gente que vivia na briga e tinha gente que vivia da briga. Né? Tinha produtor que falava, meu baile todo mundo sai porrando mesmo. Quer brigar, vai pro meu baile. Depois que esse fenômeno do baile corredor acaba, quando se fecham os bailes, se prendem donos de equipe de som que exploravam esse filão, né? Começa a aparecer um outro tipo de funk mais festeiro, né? Eu vou passar cerol na mão, eu vou cortar você na mão, vou sim, aqui. Foi esta música, em 2001, que reergueu mais uma vez o funk carioca. O Bonde do Tigrão iniciou uma onda dos grupos de dançarinos funk com músicas repletas de duplo sentido. Vai, coloque a mão no chão, jogando burro pro alto, coloque a mão no chão, jogando burro pro alto. Desde o Bonde do Tigrão, o funk voltou a ganhar espaço na mídia. Ainda mais depois que o violão passou a fazer parte das composições. Eu arrumei um amor, eu arrumei um amor, essa é nova, eu arrumei um amor. Vem que eu te quero bem, aí vem dançar pra mim, e tudo que você pedir eu vou dizer um sim. Hoje, algumas letras de MCs mulheres provocam polêmica e fazem sucesso em todas as classes. Sou cachorrona mesmo, agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar. Eu não induzo ninguém a fazer sexo, entendeu? Eu só falo sobre ele. Agora eu não falo, você tem que fazer. Não. O funk ele é pura contestação ao papel, aos papéis sociais, aos papéis sexuais, né, nos dias de hoje, né? Você tem funks hoje em que o homem diz que faz e acontece, aí vem a mulher, responde, diz que se ele faz e acontece, ela vai fazer e acontecer também. As mulheres hoje em dia, elas se valorizaram mais. Hoje em dia, acho que elas gritam mais, né, do que antigamente. Hoje, elas, se bobear, elas correm para trabalhar e muitos maridos ficam em casa, não tem trabalho, entendeu? Eu acho que, na verdade, o que desvaloriza a figura feminina é a falta de educação, é a falta da família, são outros problemas sociais que a gente vem sofrendo, né? E a letra, na verdade, é uma maneira de chamar atenção. Ela fala, eu sou cachorra mesmo, entendeu? Elas gostam disso, entendeu? Então, quando eu falo, tem que as cachorras, entendeu? As amantes, as incubadas, entendeu? Elas tudo gritam, entendeu? Ai, que homem gostoso, vem que vem, quero de novo. Ai, que homem gostoso, ai, que homem gostoso, ai, que homem gostoso, vem que vem, quero de novo. Tem que ter, tem. Mas, pô, vamos falar do dia a dia aí, vamos colocar nossas opiniões pra fora, vamos debater nossos problemas, entendeu? E usar o funk pra isso aí, que tem uma força tão grande, todo mundo curte. Acredito que a gente tá aqui representando muita gente que tem o que gritar, que tem o que reivindicar, que tem o que até, digamos, denunciar. Depende muito mais de nós, que convivemos com o funk, vivemos do funk. Depende muito mais de nós fazermos um trabalho digno para realmente colocar o funk onde ele deve estar, que ainda tem muito pano para manga, com certeza. Com vocês, DJ Malboro!